Reprodução das plantas com flores. Angiospermas. Olá, eu sou a Mariana. E eu, o Rodrigo. Hoje vamos conversar sobre a reprodução das plantas com flor e fruto. Essas plantas são conhecidas como angiospermas. Já parou para pensar como as plantas fazem parte da nossa vida? Pinturas em cavernas já retratavam a beleza das plantas. Hoje, elas continuam nos inspirando na música, estão em muitos rituais religiosos, embelezam ambientes e fazem parte da nossa alimentação. O algodão das roupas, as ervas usadas para fazer chá, a madeira dos móveis, são tantas coisas. Quando os humanos surgiram no planeta, as plantas já estavam aqui por muito tempo. Elas surgiram há cerca de 420 milhões de anos. Nossa, que maneiro! Os ancestrais das plantas terrestres se pareciam muito com algas unicelulares. Essas algas viviam no mar e, ao longo do tempo, elas evoluíram e passaram a ocupar o ambiente terrestre. Mas para chegar até o dia de hoje, elas precisaram fazer, sabe o quê? Reproduzir. O reino vegetal é tão diverso que as plantas se reproduzem de várias formas. Já viu quando a folha de uma suculenta cai na terra e a partir dela se forma uma nova plantinha? Já viu uma orquídea dando novos brotos? As famosas mudinhas? Na verdade, são todos clones. Esse tipo de reprodução é chamado de assexuada, porque o material genético é o mesmo para os dois indivíduos. Não há mistura de DNA entre plantas. Por um lado, pode ser uma vantagem um ambiente inóspito, ou seja, quando as condições não são tão boas para a sobrevivência da planta, pois além de requerer menos energia, ela pode se reproduzir mesmo quando não há nenhuma outra planta por perto. Isso facilita a ocupação de novos lugares. Mas como todas as plantas são clones, com o DNA praticamente igual, isso pode não ser tão bom. Imagina que apareça uma doença que afete as plantas. Se uma for suscetível à infecção e morrer, as outras também têm grande chance de ser, o que pode provocar a morte de todas elas. Além da reprodução assexuada, também existe a reprodução sexuada, que ocorre quando as plantas fazem sexo e misturam o seu material genético entre si para gerar descendentes. Agora, vamos conhecer mais sobre a reprodução das angiospermas, plantas que dão flores e frutos. Você sabe qual é o órgão sexual delas? É a flor, e a diversidade sexual é enorme. Existem flores perfeitas, com estruturas reprodutivas masculinas e femininas. Há também as plantas que produzem flores só com as estruturas femininas e outras só com as masculinas, mas em um único pé. Também há espécies de plantas que só produzem flores com um tipo de estrutura reprodutiva, feminina ou masculina. Tá complicado imaginar isso tudo, né? Bora ver como é de verdade? Bom, essa aqui é a flor do hibisco. E para abrir ela, a gente vai usar um bisturi ou uma faca que você tem em casa. Lembre-se de pedir a ajuda de um adulto. Isso é muito importante. E a gente vai usar também uma lupa ou uma lente de aumento que você tem aí na sua casa. Para facilitar a gente visualizar essas estruturas, nós vamos fazer um corte bem aqui no ovário. Mais uma vez, lembre-se de pedir a ajuda de um adulto. E eu vou abrir aqui a flor para que a gente possa visualizar melhor essas estruturas muito pequenininhas. Bom, agora nós retiramos as pétalas para que elas não atrapalhem a visualização de algumas estruturas que também são muito pequenas. A gente vai usar uma lupa ou uma lente de aumento que você tem aí para visualizar isso tudo. Vamos chegar bem perto e aí a gente consegue ver aqui, ó, os estigmas. É uma estrutura feminina que recebe os grãos de pólen, que são depositados geralmente por insetos ou outros animais. Em amarelo, a gente consegue ver esses grãos de pólen, que são produzidos lá nas anteras. A gente vai descer um pouco na flor. Em amarelo, essas bolsas amarelas estão cheias de grãos de pólen,
são as anteras. Elas são erguidas pelos filetes. Juntos, antera e filete formam o androceu, a parte masculina da flor. Olha quanto grão de pólen que é produzido aqui. Esse grão de pólen vai ser depositado no estigma e vai produzir um tubo, que vai percorrer todo o tubo do gineceu, que é esse tubo branco que a gente está vendo. Ó, é um tubo dentro do outro, no caso aqui dessa flor, e esse tubo vai chegar até o ovário. Então, o grão de pólen emite um tubo muito comprido para chegar até aqui embaixo, ó, no ovário. Aqui no ovário, a gente consegue ver algumas bolotinhas, né? Algumas bolinhas brancas. São os óvulos. Os óvulos, quando fecundados, vão dar origem às sementes. E dentro desses óvulos tem a oosfera, que é o gameta feminino, que dará origem ao embrião. Então, dentro da semente, nós vamos ter um embrião que vai dar origem a uma nova plantinha. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre a reprodução das angiospermas? Agora, te desafiamos a encontrar pelo menos uma flor e identificar as suas estruturas reprodutivas. Tire uma foto, poste no Instagram e use a hashtag Sexualidade no Espaço Ciência Viva.